No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje morreu, em seu lindo e velho casa na vila de Serra do Sol, José Antônio Andrade, um homem que viveu de forma verdadeiramente notável. A vida dele foi cheia de acontecimentos, desafios, sucessos e dificuldades, mas acima de tudo, foi marcada pela paixão por sua profissão, pelas relações afetivas e pelo seu próprio perfil único. José Antônio Andrade nasceu em 1953, na vila de Lagoa Dourada, em Goiás. Era filho de Francisco José Andrade e Maria Rita, uma família dedicada à agricultura e que levou a sua tradição até a terceira geração. Aos 7 anos, ele perdeu o pai e foi viver com o avô maternos em Pedra Branca, no Maranhão. Lá, aprendeu a valorizar a vida simples, o trabalho duro e o amor por seu entorno natural. Com 11 anos, José Antônio perdeu sua avó e foi morar com a tia em Vale Verde. Aí ele descobriu que tinha um verdadeiro dom para o estudo e decidiu seguir carreira de professor. Em 1975, formou-se em Ciência da Educação pela Universidade Federal do Maranhão. Em sua trajetória profissional, José Antônio foi um modelo a ser seguido. Durante 40 anos, dedicou-se à educação e às artes plásticas, tendo ensinado mais de 5.000 alunos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Ele foi _start professor emérito, amado e respeitado por todos os seus alunos. Além disso, José Antônio também era um apaixonado pela natureza. Durante a vida inteira, dedicou-se à jardinagem, criando uma bela coleção de plantas nativas do Maranhão e de Goiás. Era comum vê-lo cuidar das suas flores antes do amanhecer, o que lhe rendeu a chamada Pai da Aurora. Mais recentemente, José Antônio sofreu uma queda e foi obrigado a parar de ensinar. A perda de sua paixão foi difícil, mas ele continuou dedicando-se às plantas e ao seu amado jardim. Falaram dele no programa da Rádio Nacional. José Antônio morreu em sua casa, com seus olhos fechados, olhando para o céu e sorrindo. Ele foi lembrado como um homem nobre, dedicado e amoroso, que deixou uma marca indelével na vida de todos os que conheceu. Seus olhos verdes, sua voz suave, seus gestos cuidadosos e seu sorriso adornarão inúmeras memórias para sempre. Ele foi o pai de Maria Clara Andrade, uma mulher incrível que continuou o trabalho do seu pai por meio da Fundação José Antônio Andrade, que ajuda crianças carentes em sua região natal. José Antônio, o velhinho que amava o sol e as flores, que ensinou a gerações inteiras de alunos, que sempre sonhara com um mundo melhor, repousa agora em paz. E seu nome viverá para sempre nas lembranças dos que conheceu. Hoje foi a vez de Maria Aparecida Teixeira, conhecida como Dona Peça, esplendor da vida e fonte perene de carinho em Vila São José, vila pequenina de Minas Gerais, onde se extinção tocou o seu lamento. Há 83 anos, nascida naquele lugar, a mãe dos ricos jardins da região, a semente da música e leitura em família, amiga do silêncio, colhedora da fruta e do pão, a sereia que aventava as árvores e dizia, vamos lá. A Dona Peça, médica do SUS, nasceu naquele lugar onde o sol vibra nas telhados de tijolos vermelhos e as árvores cobrem as ruas, numa casa que ela mesma plantou como a primeira rosa. Era filha de um humilde casal dedicado à vida, a semente da escola pública, que amavam os seus alunos como se fossem suas crianças. Maria Aparecida herdou o amor pela educação e a ciência. A dona do jardim e do violão, ela foi responsável por plantar centenas de mudas que hoje são árvores frutíferas, comidas de família, o sabor da vida em Vila São José. Seu jardim é a lembrança mais viva da comunidade. Dedicou sua vida à medicina e cuidou incontáveis pacientes que em _start ilha a graça de sua presença, a força de seu olhar, a luz do seu sorriso.
Maria Aparecida Teixeira recebeu em 2014 a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária e inúmeras medalhas da cidade por seus esforços em prol da comunidade. Foi professora de ensino fundamental, leiteira, horticultora, floricultora, ecologista, guarda florestal, ativista pela preservação de rios e inspetora de Parque Nacional. Ao longo de sua vida, ela foi lembrada em rádio, televisão e jornal por seu trabalho incansável e seu carinho pelas crianças do bairro. No programa da Rádio Nacional eles falaram sobre ela. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem e na Biblioteca Municipal montaram um painel em sua homenagem. A tragédia veio na vida de Maria Aparecida com a morte do marido em 1984, vítima de um acidente de ônibus, que a deixou viúva precocemente e com 4 filhos pequenos. No entanto, ela continuou forte, sem desistir de seus sonhos. Ela cuidou dos filhos, construiu uma vida nova e se consagrou ao serviço público. O cheiro do café coado na manhã, a toalha de croquet na mesa, o pó de goiabeirinha na despensa, eram sinais que ela estava presente, amando e cuidando da vida. A sua biblioteca era cheia de livros antigos, romances clássicos brasileiros, papéis com poemas e cartas dos amigos. Ela amava coadir, tricotar, bordar em croquet. A última tragédia veio em 2019, com a perda da visão. Mas ela não se desesperou, continuou a tocar violão, a escrever poemas e a cuidar de suas rosas, que eram como filhos para ela. Ela foi a semente da música em sua família, tocava violão e ensinava os filhos a cantar. Maria Aparecida Teixeira deixou uma vida maravilhosa. Seu legado vive na comunidade, nas flores, nas árvores frutíferas, na música que toca em suas memórias e no coração dos que amaram e aprenderam com ela. E a lembrança mais sutil e bela é o cheiro das ervas secas na prateleira da cozinha, onde ela amava preparar pão de queijo para os seus filhos. Ela foi amada, respeitada, admirada. A dona Peça vive no coração dos que a amaram e nunca mais será esquecida. Selton Mello, um nome que resplende como o sol nas estradas da fama, onde suas lentes captam tudo, a vida, o amor e a paixão, e onde suas palavras, suas emoções, suas vidas são eternizadas. A vida é uma película que ele vive com tanta intensidade quanto um drama, e cada papel é um desafio para ele demonstrar sua versatilidade, sua força, seu carisma, a profundidade de seus olhos e o dono de sua voz. Ele é um ator e mais do que isso. Um artista que vive as histórias que conta, se transforma em cada personagem, dando vida aos sonhos, paixões e ilusões de todos nós. Seu talento é uma espécie de magia, um encanto que nos fascina, que nos move e que nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. Ele não só interpreta, mas vive, sabe sentir, sofrer, amar e triunfar. Selton Mello nasceu na capital do futebol, São Paulo, onde o tempo parece parar, onde as ruas vibram ao som da música e onde o carnaval é uma festa que dura todo o ano. Ele cresceu em meio às vertigens da vida urbana, mas também aos encantos da natureza brasileira. A cidade de São Paulo é parte de sua essência, sua paixão e suas raízes. Seu talento surgiu cedo, como uma flor que brota do chão, com tanta força e beleza. Ele estudou em escolas renomadas, aprendendo a arte de transmitir emoções através do atoramento. Mas foi na televisão e no cinema que ele se consagrou, onde sua carisma e seu talento foram reconhecidos. Ele é um ator versátil, capaz de interpretar papéis dramáticos e cômicos com tanta facilidade quanto a naturalidade. Ele consegue desempenhar personagens que vão desde o jovem rebelde até o homem respeitado da sociedade. E ele faz isso com um toque único, que é sua. Ele é uma espécie de alquimista do palco e tela, capaz de transformar metais em ouro, pois dá vida a cada personagem. Selton Mello é mais do que um ator, é um profeta do cinema brasileiro. Ele nos faz ver o mundo com novos olhos, nos move com suas emoções e nos ensina a viver, amar e triunfar. Sua vida é uma obra-prima, um romance biográfico onde o talento se transforma em arte, onde a paixão se torna realidade e onde o sonho se torna verdade. É uma história que nos movimenta, nos fascina e nos inspira. Naquele pequeno município mineiro, onde o sol pisotou nas calçadas e a saborosa culinária regional ensaca o paladar, surgiu uma espécie de milagre encarnado, Selton Mello. Nascido numa família humilde cuja alma era impregnada pelo amor à cultura e à educação,
ele se revelou desde tenra idade como um solitário nascente no meio do silêncio e da monotonia. Kim_Start assista. Dos campos de café. Era o vento suave que agita a floresta, uma voz silenciosa que cantava entre as sombras das matas mineiras. A casa onde ele nasceu era um pequeno paraíso cheio de luz e amor, onde as histórias eram contadas como o sol se põe, com a mesma majestade. A mãe, uma mulher sábia e carinhosa, cuidava do fogo da vida, enquanto o pai, um homem simples mas resoluto, ensinou ao filho que a força surge das raízes profundas de seu ser. Aos poucos, Selton revelou uma espécie de mágica em suas mãos, encantando todos aqueles que o cercavam com a imaginação fértil e a habilidade de contar histórias que geravam no ouvinte um sentimento de alegria e esperança. Eles estavam presentes em cada gesto, em cada olhar, numa espécie de sonho que se concretizou no mundo artístico. No entardecer da vida mineira, Selton construiu seu império a partir do amor e do respeito pela cultura, desbravando caminhos que lhe permitiram conquistar o coração de um país inteiro. E é por isso que, hoje, ele é lembrado como uma espécie de ídolo do Brasil, cuja vida é marcada pelo amor à arte e ao seu povo. E o sol se esconde atrás das colinas, enquanto o vento balaforado faz vibrar as folhas das árvores e Selton Mello continua contando suas histórias, emocionando a cada palavra, despertando sonhos no coração do Brasil. No coração da cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, surgiu o destino de um jovem sonhador. Selton Mello, uma figura brilhante e tenaz, acompanhado apenas por sua paixão pela arte, abraçou a vida em busca do sol e das ondas que batem em suas costas. Com o mar no horizonte, ele encontrou nebulosas colinas, as quais seriam testemunhas de seu crescimento artístico. As ruas cariocas cantavam o som da vida, a música do samba-enredos e do frevo, que empenharam a alma do menino, transformando-o em um guerreiro de palco. Aqui, no pulso do Brasil, ele viveu, aprendeu e amou teatro, cinema e vida em si. No auge das tempestades e à sombra da estrela carioca, Selton foi submetido a provas que testaram sua tenacidade. Mas a natureza do artista é a de ser resiliente, recriando-se em cada desafio. As ondas das marés do Atlântico ensinaram-lhe que apenas as ondas mais fortes chegam à praia, e assim ele foi transformado em uma verdadeira maré de talentos, um oceano de expressão. Nas águas turvias de estúdios e palcos, a mente do jovem começou a brilhar. Aos olhos dos espectadores, ele transformou-se em personagens inesquecíveis, emoções vividas. Ele derramava seu coração na tela, construindo uma carreira que acaba de nascer do calor da lua carioca e das olhas do sol. Selton Mello se transformou num ícone do Brasil, suave como a areia do Ipanema e potente como o Maracanãzinho. Seu talento e coragem são o quebradiça da samba de suas interpretações. E seu carisma, uma onda que atrai o público às salas de cinema e teatros, é aquele céu de carioca que abraça quem vê. A vida do artista foi marcada pela dura experiência da juventude, mas também pelos ensinamentos inesquecíveis encontrados na natureza brasileira e nas paisagens cariocas. Com o tempo, ele se tornou um símbolo do Brasil, cuja força vinda dos seus olhos reflete a essência da nossa terra. E assim, Selton Mello continua a mergulhar em suas interpretações, enquanto as águas do Maracanã dão vida às suas paixões e o mar canta o canto de sua alma artística. Eles, juntos, formam um triunfo de talento, uma composição de natureza que deslumbrou e fascinou todo mundo. Nascido na cidade de Salvador, onde as alegrias e dorões do mar eram a batida do seu coração, Selton Mello nasceu para contar histórias. Aquele menino que desbravava as ruas da Bahia com sonhos no olhar, cresceu para se tornar um artista capaz de transcender a tela e se transformar em cada personagem. A vida de Selton é uma oda à diversidade brasileira. Aquele cabelo ondulado, assim como as suas raízes afro-brasileiras, são um testemunho vivo do que é a identidade nacional, onde a cultura se mistura e ferve em um caldo invejável. E ele, com seu brilhante olhar, foi a chave perfeita para desblocar essa riqueza cultural, transformando-se em uma espécie de sacerdote das artes. O palhaço, com seu toque mágico, é um exemplo maravilhoso disso. Aquele rosto iluminado por uma luz que vem do Brasil e se expande pelo mundo é como um sonho vivido, um poema cantado pela vida. Ele dirige o filme com tanta paixão e dedicação quanto os personagens que interpretam outros projetos, sempre em busca da perfeição.
E aí surge o Alto da Compadecida, uma obra-prima que vive nas veias de Selton como nenhum outro trabalho. Aquele baile de rua que se transformou em um palco para o mundo, aquele canto que despertou os sonhos de todos, é tudo fruto da sua dedicação e amor por nosso Brasil. É assim que Selton Mello vive sua vida, entre luzes e sombras, como uma saga épica que nos lembra a força da vida brasileira. Ele é o símbolo do sonho, um guia na escuridão, que nos mostra o caminho para seguir em busca de nossos próprios destinos. Então, quando olhamos para ele, olhamos para alguém que viveu e vive as artes como um mistério sagrado. Ele é a chama da vida, o ritmo do coração, a música das ruas de Salvador. E nós, somos os espectadores desse grande teatro que é a vida de Selton Mello. E por fim, quando ele recebe aqueles prêmios importantes, é como se a vida brasileira se levantasse e dissesse: obrigado, Selton. Você nos deu uma voz, mostrou-nos o caminho e nos ensinou que é preciso acreditar no sonho. E nós, somos todos um pouco mais fortes por causa disso. Selton Mello, um nômade da luz e sombras, um pintor da emoção brasileira, cujo pincel deslizava sobre o canvas da vida com tanta graça quanto determinidade. Ele, uma espécie de cânone humano que vibrava em harmonia com a batida do samba, da bossa e do frevo. Crescido nas ruas e no calor intenso do Nordeste, Selton emergiu como um gênio místico dos tempos modernos, que consagrara sua vida às artes e ao bem-estar da alma. Era o homem das centelhas, do fogo vivo, cujo olhar revelava tantas histórias quanto estrelas no céu de suas íris. Em sua jornada, ele recriou o cinema brasileiro, sem mascarar a tradição e sem abandonar os valores da sociedade em que nasceu. Sua arte foi um baluarte contra a homogeneidade, uma declaração de amor pela diversidade cultural e pelo patrimônio nacional. Selton Mello foi aquele intérprete que, com seu toque de magia, conseguiu transformar cenas em poesia e palavras em música, elevando a arte da atuação ao nível de religião. Seu talento era tão puro quanto a água do Amazonas, tão vasto quanto o mar do Nordeste. Seus papéis foram o testamento de sua vida, um registro dos seus sonhos, paixões e medos, enquanto ele, com fé e coragem, explorava os limites da humanidade no meio de câmeras e iluminadores. Ele foi um camaleão que se transformou em cada personagem, mas nunca perdeu a sua essência, sua verdadeira identidade. Como uma sereia das ondas do mar, ele nos levou a descobertas, ao fundo dos sentimentos e das almas escondidas, revelando-nos um mundo inexplorado da emoção humana. E, ao longo desta jornada, ele nos ensinou que o mais importante é acreditar no poder transformador da arte, na coragem de se reinventar e na importância da sensibilidade. A sua obra vive em nossas almas, em suas histórias, em seus sonhos. Selton Mello foi mais do que um ator. Foi uma luz que iluminou o caminho da arte brasileira, deixando marcas profundas na cultura de um país tão vasto e complexo quanto seu talento. É ele quem nos deixa ver, sentir e vivenciar a vida com mais intensidade, sem medo das sombras, sem medo do tempo que passa. E é por isso que será lembrado como um herói da nossa história, um intérprete intensamente brasileiro, cujo legado viverá para sempre no coração dos seus fãs e admiradores.